Fala turma, tudo bem com vocês? Então, esse vídeo é uma correção da primeira semana do PET 1, tá? A gente trabalhou o tema que é calor e temperatura, né? Lembrando aí, calor é uma energia, né? Que a gente chama de energia em trânsito, né? Porque o calor ele pode ser passado de um corpo para o outro, né? Ele vai sempre ser passado do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, né? Então, se você pegar um copo que esteja a 10 graus Celsius e um copo em que a água, né, esteja com menos 10 graus Celsius, eles vão trocar calor, né? O corpo de maior temperatura, né? O corpo que está com 10 graus Celsius, vai passar energia para o corpo de menor temperatura, que é o de menos 10 graus Celsius, até que eles entrem no que a gente chama de equilíbrio térmico, né? Então, calor é uma energia, né? A gente consegue transferir calor de um objeto para o outro, né? De um corpo para o outro, tá? É, um exemplo também é quando a gente vê assim filmes em que a pessoa tá, caiu no lago, né? Alguma coisa assim, caiu ou né, do incêndio, aí ele teve que resfriar o corpo, né? Geralmente eles colocam um cobertor, né? Que aí o que acontece? Esse cobertor, essa manta térmica, ela evita que o corpo perca calor. Então ela evita que o corpo perca energia, né? Então mantém a temperatura do corpo estável, né? Mantém o calor preso no corpo, tá? Então calor é a mesma coisa que energia, tá? É uma energia térmica. Agora temperatura ela ocorre pela quantidade de calor que o corpo tem, né? Então, se o corpo tem muito calor, se ele tem muita energia, as suas moléculas se agitam, né? Então, quando você pega lá um objeto que a gente mede temperatura, que é o termômetro, né? Quando você coloca o termômetro nesse corpo, o termômetro ele vai calcular a agitação média molecular. Então essa agitação média molecular a gente chama de temperatura. Então quanto maior o calor, maior a temperatura, né? Quanto mais calor você fornecer ao corpo, mais as suas moléculas vão agitar, maior temperatura tem esse corpo, tá? Para a gente medir calor, a gente usa um aparelho que chama calorímetro, tá? E temperatura a gente mede com termômetro, ok? Então aí, recapitulando isso aí, a gente... E lembrando, né, que igual tá aqui, a gente tem três tipos de formas, ou três formas, né, ou três tipos de transmitir calor de um corpo para o outro. Primeiro é condução, né? Condução tem que ter contato, né? Então, se eu encosto um corpo no outro, esse contato faz com que a energia saia de um corpo e vá para o outro. A gente chama isso de condução, tá? O exemplo lá é quando você coloca uma colher de metal numa panela quente e você tenta pegar no cabo dessa colher. Se o cabo for todo de metal, você vai sentir que ele está quente, porque ali o calor foi conduzido pelo material ali, tá? Outra forma de transmitir calor é o que a gente chama de corrente de convecção, tá? Ela ocorre em fluidos, que podem ser líquidos ou gasosos, ok? Então, o que a gente chama, essa corrente de convecção é o seguinte, imagina num copo d'água, ou numa vasilha com água, você aquece a parte de baixo, a água que está embaixo ela aquece, a sua densidade diminui e ela sobe. E a água fria que está em cima tem a densidade maior, desce. Então essa corrente que forma da água subindo e descendo ali, a água quente subindo e a água fria descendo, assim como o ar também, a gente chama isso de corrente de convecção. E essa é uma forma de você conduzir calor, tá? E a última aqui é a irradiação. Então ela não precisa de contato, tá? Quando o Sol entra, né, no nosso hemisfério aqui, quando a gente consegue, né, começa a ver o Sol,
que ele está nascendo, né? Que a gente fala, o sol nasceu, aí, então a gente começa a sentir o calor do sol, tá? E esse fenômeno é chamado de irradiação, tanto que a gente fala irradiação solar, né? Os raios solares, né? Beleza? Vai pra lá. Meu celular está acabando a bateria. Beleza, vamos lá na atividade então. Atividade 1. Os coletores solares, que é a figura 3 aqui, são grandes painéis que captam a radiação do Sol e as utilizam para aquecer a água. Uma quantidade de energia que incide por irradiação é absorvida pela chapa metálica, que transmite uma parcela dessa energia absorvida para a água, enquanto uma pequena parte dessa energia é refletida para o ar que envolve a chapa. Quais ou qual tipo de transferência de energia ocorre nos painéis solares instalados nas casas? Tá? Esse painel solar, na verdade, ele tem uma corrente de água dentro dele. Então ele recebe radiação, ele promove uma corrente de convecção dentro dele por causa da água, né? E ele também está em contato com, né, com o corpo d'água. Então ele faz convecção, irradiação e condução. Então, letra D de dado aí, beleza? Vamos para o próximo. A geladeira é um eletrodoméstico de extrema importância na nossa casa. Seu funcionamento baseia-se em um processo de transferência de calor em que criam-se correntes circulares de ar quente, que sobe, e de ar frio, que desce, denominada convecção, né? A corrente de convecção. Cite a alternativa que possui um outro exemplo baseado nesse processo. Tá? Então, o ar quente ele tem uma densidade menor, ele desce. O ar quente sobe, né? Ele tem a densidade menor, e o ar frio desce com uma densidade maior, né? O uso de colheres de plástico para evitar queimar a mão durante o preparo dos alimentos. Não. A luz do sol sendo absorvida pelas plantas para a fotossíntese. Também não. A chama do fogão aquecendo a panela. Essa pode ser. A instalação de ar-condicionado na parte superior do ambiente. Tá? Então, o que mais está relacionado ao processo semelhante à geladeira é também a letra D, que é a instalação do ar-condicionado na parte superior. O ar-condicionado vai jogar o ar frio tem maior densidade, ele desce, o ar quente que está embaixo tem menor densidade, sobe. Assim como está aqui nessa imagem da geladeira aqui, ó. Como a gente pode ver aqui nessa imagem da geladeira. Ok? Então, letra D. E última questão. A frase, ao mesmo tempo que as tecnologias facilitam a dinâmica do processo de trabalho, podem substituir algumas atividades que antes necessitavam da atuação humana. Pode ser confirmada pela alternativa. Então, a tecnologia na medicina auxilia no diagnóstico mais eficiente dos médicos. Tá? Então, essa frase está falando que ela auxilia, mas ela não substitui. Ok? O uso de tecnologias na agricultura favorece a produção de mais alimentos em larga escala, mas também depende da atividade do homem. A existência de caixas eletrônicos nos bancos exige menor contratação de agentes bancários. Essa é uma ideia legal, porque aí o caixa eletrônico ele faz o que o homem faria, né? Que é te dar o dinheiro ou receber o seu depósito, né? Fazer a transferência entre uma conta e outra, o que seria feito pelo agente bancário. Os computadores permitiram ao trabalho dos professores na modalidade à distância, também denominada de teletrabalho. Ajudaram, né? Os computadores permitiram que a gente trabalhasse à distância, mas eles infelizmente não fazem nosso trabalho, né? Nós é que temos que preparar as aulas, né? Montar as aulas, preencher os documentos. Então eles só facilitam um pouco a nossa vida, tá? Então, diante do exposto aí, a gente fica com a letra C, que aí o caixa eletrônico ele acaba
fazendo o serviço que um agente bancário faria, ok? Então, gente, valeu e até a próxima.